Todos nós temos uma essência, um centro dentro da gente, uma sabedoria interna inerente que existe para todas as pessoas e que a gente pode se conectar em momentos de dificuldade para a gente conseguir realmente identificar o que a gente tem que fazer em cada momento. Mas então, como que faz para a gente chamar essa sabedoria interna que a gente tem em momentos de necessidade? Hoje o tema é sobre como se conectar com o seu centro, com a sua essência. Eu segui o meu coração e vim aqui conversar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. Minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Todos nós temos uma essência, um centro, uma centelha divina que está sempre disponível para a gente acessar essa sabedoria. A gente pode se desconectar um tanto dessa sabedoria, dessa centelha, mas a gente não pode se desconectar 100%. Mas esse tanto que a gente pode ficar desconectado do nosso centro pode acabar bloqueando a expressão da nossa essência durante a nossa vida prática. Primeiro, é importante que você tenha assistido aqui o vídeo no canal sobre como meditar, porque você tendo esse parâmetro de como meditar, como é a forma que eu explico de meditação, que é o mais puro silêncio, você consegue tornar mais viável na sua vida a conexão com a sua essência. Então esse é um vídeo que linka com um de meditação. Vou deixar aqui embaixo nos comentários o link para vocês acessarem após esse vídeo. Mas é importante que primeiro você aprenda a meditar corretamente. Que durante a meditação você não fique se concentrando, você não fique usando barulhos externos para você se concentrar, se focar. Que você consiga meditar em silêncio para você conseguir se desidentificar desses pensamentos. Por quê? Para a gente saber qual é a nossa essência, qual é o nosso centro e como se conectar com ele, é preciso que primeiro a gente saiba o que não é a gente. Eu falo muito aqui sobre máscara social. A máscara social, ela é o ego, que para quem não sabe eu vou tentar dar uma explicada aqui. Quando nós somos crianças, a gente ainda não tem uma autoconsciência pra gente entender quem é a gente e qual é o nosso papel aqui no mundo. Então é trabalho dos pais e da sociedade a aprender a ensinar a gente quem nós somos. Só que o fato é que tudo aquilo que os nossos pais falam, que a sociedade e os amigos falam durante esse período em que a gente está crescendo, a gente vai importando a nossa identidade. Como a gente é muito pequeno e ainda não se conhece direito e não tem inteligência o suficiente para ter essa percepção do eu, a gente empresta dos nossos pais, dos familiares, das pessoas que a gente convive ali até uns 7 anos de idade, mais ou menos, pra gente ter uma noção de quem a gente é. Então a gente vai pegando a referência que eles dão pra gente de quem a gente é, né? Se a gente é magro, se a gente é gordo, se a gente é baixo, se a gente é alto, se a gente é uma pessoa mais quieta, mais introvertida, ou se a gente é mais extrovertido, se a gente é uma criança bagunceira, se é uma criança que respeita, que tem obediência. E além disso, a gente se molda a partir dos nossos pais. Porque como a gente não sabe fazer muitas coisas, assim como falar, andar, a gente aprende pelo exemplo. Então a gente vai pegando várias dessas coisas, né? Como se comportar ao lado de outras pessoas, como falar, o que pode falar, o que não pode falar, o que agrada ou desagrada as outras pessoas. E a gente vai ali nessa fasezinha moldando a nossa identidade pra gente conseguir viver de forma harmoniosa na sociedade. Por isso que a voz dos pais, ela tem um poder tão grande sobre todos nós. Porque foi a partir dessas vozes dos nossos pais que a gente vai aprendendo, tendo um senso ali de quem a gente é no mundo. Só que pensa aqui comigo, se antes dessa identidade existir, que a gente criou, desenvolveu ao longo da nossa infância, se antes dela existir, a gente já existia, a gente já era um indivíduo, então quer dizer que essa identidade que a gente criou não é a gente de verdade. Porque se fosse a gente, ela existiria desde antes da gente nascer. Desde o momento em que a gente nasce, a gente teria essa identidade acoplada na gente. Só que essa identidade é criada tempos após. Isso quer dizer que a gente tem aquilo que a gente é e a gente tem dentro da gente aquilo que a gente não é.
Depois que a gente passa para a vida adulta, que a gente já desenvolveu esse ego, a gente aprende a criar um mecanismo que se chama mente, né? Que é a reprodução de todas essas vozes que a gente foi adquirindo ao longo da nossa vida. Então, a gente vive hoje em dia com uma voz do mundo dentro da gente, que muitas vezes é uma voz repressora, voz ali que está para castrar a gente, ser muito moral. Então, a mente em que a gente vive em volta, que a gente usa todos os dias, ela nada mais do que uma ferramenta, um mecanismo que a gente criou, que a gente foi sugando ali das pessoas em volta da gente, a voz das pessoas, a opinião e a visão das pessoas, e essa voz fica ali reproduzindo o tempo todo. E muita gente nunca chegou a questionar as vozes da própria cabeça, né? Tem gente que acha que tudo que tá aqui no nosso cabeção é completamente verdade. Só que essas vozes que existem na nossa mente, às vezes é a voz do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos familiares, das pessoas que a gente conviveu, dos nossos amiguinhos durante a nossa infância. Então, na verdade, o que a gente pensa que é a voz da gente, na verdade é a voz de várias pessoas que a gente foi acumulando. Então, tem muita gente que ainda não chegou a perceber ou não teve a oportunidade de perceber que as coisas que a mente fala, na verdade, só revelam um tipo de visão sobre a vida e sobre as coisas. Que não necessariamente o que a nossa mente diz é verdade. Então, o nosso ego, ele é ali uma junção, uma identidade, uma máscara social que junta ali os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e desejos. É como se fosse mesmo uma roupa que a gente usasse. E que a partir do tempo que a gente vai começando a esconder ali tudo das outras pessoas, que a gente vai aprendendo a viver em sociedade, que a gente começa a ver que tem preferências, que tem gostos nossos que desagradam outras pessoas, que tem gestos, atitudes que desagradam outras pessoas, a gente vai jogando por analogia embaixo do tapete e a gente vai escondendo dessas outras pessoas. Só que a gente acaba escondendo da gente também isso. E de uma certa forma a gente não esconde só as coisas ruins que existem na gente. A gente esconde também as coisas boas. Então tem muita gente que vive por aí anos da vida, seguem carreiras que não queriam seguir e que só vão descobrir muito lá na frente. Porque na verdade elas criaram uma identidade durante a infância e elas acharam que essa roupa que elas usavam, essa máscara que elas usavam, era o que realmente elas eram. E na verdade não, isso foi uma coisa que ela foi adquirindo ali para viver em sociedade harmoniosamente. É muito difícil a gente ter uma noção, quando a gente não tem uma percepção do que é a gente de verdade, a gente entender essa voz interior, essa sabedoria interior que a gente tem. Porque a gente está poluído de todo o lixo, de toda a fala que o social teve em relação a gente desde que a gente era pequeno. Então a gente acha que gosta de coisas que a gente não gosta. A gente acha que a gente é uma coisa que a gente não é. Tudo que tendia a desagradar as outras pessoas durante a nossa infância, a gente tende a esconder para que a gente possa se sentir amado e aceito pelas outras pessoas. Só que nessa jogada a gente acaba escondendo da gente mesmo. E a gente vive uma cisão. Nós somos pessoas completamente divididas. E a gente tem várias partes da gente, várias identidades. Com cada pessoa a gente reage de uma maneira, tem uma certa máscara. E pra gente conseguir integrar todas essas partes da gente, pra gente conseguir ser um com o todo, é necessário que a gente entenda quem é a gente por essência. E que a gente saiba se desidentificar daquela vozinha do mundo que existe dentro da gente. É a famosa frase orar e vigiar. É pra gente sempre estar em estado de vigilância, pra gente conseguir perceber quando é a voz do mundo falando na gente e quando é a voz da nossa essência. E a meditação constante e com consistência, ela ajuda a gente a ser uma testemunha dos pensamentos, a não achar que tudo que os nossos pensamentos, tudo que passa na nossa mente é uma coisa completamente verdadeira. Então a gente vai criando espaço, a gente aprende a ser uma testemunha. Quando a gente aprende a ser uma testemunha dos pensamentos, a gente começa a perceber que durante a nossa vida, ali, durante o nosso dia a dia, parece que tem um outro tipo de personalidade que fica falando várias coisas na nossa cabeça. E se aí a gente não tem vigilância o suficiente, a gente começa a levar as coisas pro lado pessoal sem realmente ter a ver com a gente. Tudo que ali o ego, a nossa mente fala pra gente, a gente acredita que seja verdade. E tem um motivo do ego ser chamado ego, porque é uma personalidade muito egocentrista. Ela vive em função de si mesma. Então tudo aquilo que ameace o bem-estar desse ego, que faça parecer para ele que ele é inferior, ele não gosta, ele tende a atacar.
Por isso que quando alguém faz uma ofensa pra gente e a gente tá identificado com o ego, a gente se ofende tanto. O próprio estado da gente se sentir ofendido demonstra que a gente tá conectado com o nosso ego. A gente está se sentindo ameaçado pelo outro e a gente está sentindo que a gente é inferior em relação ao outro. A gente está sempre se comparando, o ego está sempre se comparando e querendo ser superior às outras pessoas. Então existe um motivo do ego se chamar ego. E só quando a gente percebe que o que é o nosso ego, o que a nossa mente está falando, é que a gente consegue ter um vislumbre, a gente consegue ter uma ideia ali do que a gente é por essência. O que a gente realmente gosta, qual realmente enche aqui o nosso coração, quais atividades fazem aquecer o nosso coração aqui, o que está em consonância com a nossa alma, qual é a nossa missão de vida, o que a gente tem para trazer ao mundo, qual é o nosso papel, com o que a gente pode contribuir aqui no mundo. Então só quando a gente se conecta com a essência, a gente vai ter essas respostas. Só que olha o engraçado, a gente teve que criar primeiro essa identidade, essa máscara, para que a gente entendesse o que a gente não é e para a gente exercitar a nossa observação, para a gente conseguir entender quem a gente é de verdade. Porque a serenidade existe na gente, a benevolência existe na gente, o amor existe dentro da gente. E o nosso trabalho aqui, a forma da gente descobrir quem a gente é a gente retirar a voz do mundo que existe dentro da gente. A gente aprender a tirar todo esse lixo, a cavar e retirar todo esse lixo que o social pôs na gente, que a gente foi adquirindo, pra gente conseguir expressar com brilho a nossa essência. A gente olha para as crianças e a gente tem uma extrema admiração pelas crianças, a gente vê um brilho, um carisma, uma energia nas crianças. E a gente inveja elas pelo brilho que elas têm. Mas o que a gente também faz é que, enquanto essa criança está crescendo, a gente começa a podar essa criança, a gente começa a cortar a raiz dessa criança, começa a transformar essa criança para que ela seja aceita no social. Então, de uma certa forma, a gente é um pouco hipócrita, porque a gente se espelha na criança, a gente quer ser igual à criança, mas quando a criança ela é do jeito que ela é, a gente tende a podar essa criança para que ela entre no esquema. E embora pareça que isso é muito ruim, existe um propósito maior do porquê a gente cria esse ego. Só quando a gente cria esse ego e que a gente tem um treino de saber o que a gente não é, só quando a gente cria uma identidade falsa, é que a gente percebe quem a gente é na excelência. O ego, ele não é uma coisa ruim. Ele é uma ferramenta, assim como a mente, ela também é uma ferramenta. A gente tem que aprender a gerir essas coisas. A gente não pode deixar que o ego e a nossa mente seja o senhor da nossa vida. A gente tem que deixar que o senhor seja a nossa essência. E fazer com que o ego e a mente acate as decisões que cabem a eles fazerem. O ego e a mente, eles são uma ferramenta necessária. Mas para a gente conseguir fazer as coisas de forma intuída, é necessário que a gente conheça a nossa essência para a gente saber se conectar. E a gente se conecta quando a gente aprende a ser um observador de si mesmo. Quando a gente aprende a observar o que a gente não é. Quando a gente é uma testemunha da gente, uma testemunha do mundo. Quando a gente aprende a ser um plano de fundo das coisas e dos nossos pensamentos. Que aquilo que a gente achava que a gente é, a gente na verdade não é. Que a gente é uma coisa mais profunda. E somente descobrindo o que a gente não é que a gente descobre qual é a nossa essência. E descobrindo qual é a nossa essência, a gente tem essas sensações de paz, de alegria, de preenchimento interno, porque quando a gente se conecta com a nossa essência, a gente se conecta com o que é mais sagrado na gente. E quando a gente se conecta com isso, que é tão sagrado, a gente passa a ver a vida com outros olhos. Porque a gente não tá ali poluído de todo o lixo social. A gente não tá vendo as coisas na visão da sociedade. A gente aprende a criar a nossa própria visão e aprende a viver a nossa própria vida. Então esse é o vídeo, espero que tenham gostado. Lembre-se aqui, por favor, de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, para que ele possa crescer e que esse conteúdo que eu crio aqui, que nós criamos juntos, seja entregue a mais pessoas, para que ele tenha mais visibilidade aqui na plataforma. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos e muito obrigado por me assistir até aqui.